A Gênesis, da Renault, uma visão audaciosa. Paris, 1898. A França vivia o fervor da Belle Époque, o auge do charme e da elegância. Em meio à efervescência cultural e tecnológica, três irmãos, Louis, Marcel e Fernand Renault, ousaram sonhar diferente. Apaixonados por mecânica, eles carregavam uma visão: democratizar o acesso ao automóvel, algo que, na época, era privilégio de poucos. No dia 25 de fevereiro de 1898, a Société Renault Frères era fundada. A primeira criação, o Type A, um pequeno carro com um motor de Dion Bouton de 1,75 cavalos. Uma verdadeira revolução sobre rodas, comparável ao impacto que o Fusca teve no Brasil anos mais tarde. O sucesso foi imediato. As encomendas se acumulavam, impulsionadas pela ousadia dos irmãos Renault. Eles não apenas construíam carros, mas também participavam de competições automobilísticas. Uma estratégia arriscada, mas que colocava seus veículos em evidência, mostrando ao mundo a qualidade e a ousadia da marca. Era como se eles estivessem participando da Stock Car da época, mas com um toque de pioneirismo, inovação motorizada, da simplicidade à vanguarda. A Renault sempre se destacou pela inovação. Desde o início, a empresa buscava soluções eficientes e atraentes. Em 1902, a Renault patenteou a primeira caixa de câmbio com eixo cardan. Ao longo das décadas, a Renault lançou modelos icônicos, como o Renault 4CV e o Renault 5, um hatchback compacto que conquistou o mundo. A empresa também foi pioneira na produção de carros elétricos. A busca por novas tecnologias e designs inovadores continua. As pistas de corrida e o progresso implacável. As corridas automobilísticas sempre foram um laboratório para a Renault, um verdadeiro campo de testes para levar a tecnologia ao limite. A paixão pela velocidade impulsionou o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, incorporadas aos carros de passeio. Desde as primeiras corridas até a Fórmula 1, a Renault coleciona vitórias e recordes. A equipe Renault F1 Team conquistou 2 campeonatos mundiais de construtores. Revelou grandes nomes do automobilismo, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Uma história repleta de curiosidades. Por trás de toda grande empresa, existem histórias curiosas e fatos pouco conhecidos. A Renault, com sua longa trajetória, não foge à regra. Você sabia que a empresa já produziu tanques de guerra? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Renault adaptou sua produção para o exército francês. Os táxis da empresa transportaram soldados para a linha de frente. A fábrica produziu munições, motores de avião e o tanque Renault FT-17. A Renault foi nacionalizada e privatizada 2 vezes, mostrando sua resiliência. Guerras e reconstrução. A resiliência da Renault. As 2 guerras mundiais representaram grandes desafios para a Renault, momentos de crise que testaram a força da empresa. A fábrica foi bombardeada e parcialmente destruída. A produção foi interrompida e a empresa teve que se adaptar para sobreviver, como um barco navegando em mares turbulentos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Renault, então nacionalizada, desempenhou um papel crucial na reconstrução da França, como um símbolo da capacidade de reerguer-se após a adversidade. O 4CV, lançado em 1946, tornou-se um símbolo da recuperação econômica do país, oferecendo um meio de transporte acessível à população, assim como o Fusca fez no Brasil. A capacidade de adaptação e a determinação em superar as adversidades demonstram a força da Renault, que, como um bom brasileiro, nunca desistiu. A empresa soube se reinventar ao longo do tempo, mantendo-se relevante em um mercado cada vez mais competitivo, como um verdadeiro guerreiro que enfrenta os desafios de frente. Uma nova era, expansão global e parcerias estratégicas. Nas últimas décadas, a Renault expandiu seus horizontes, consolidando sua presença global,
como um bandeirante explorando novos territórios. A empresa estabeleceu fábricas e centros de design em diversos países, buscando atender às demandas de diferentes mercados, mostrando que fala a língua do mundo. A aliança com a Nissan, formada em 1999, foi um marco importante nessa trajetória, como um encontro de gigantes. A parceria estratégica permitiu que as empresas compartilhassem tecnologias, plataformas de produção e recursos, ampliando sua competitividade global, unindo forças para alcançar novos patamares. A Renault também tem investido na produção de veículos elétricos, buscando liderar a transição para uma mobilidade mais sustentável, mostrando que se preocupa com o futuro do planeta. O Renault Zoe, lançado em 2012, é um dos carros elétricos mais vendidos na Europa. Um exemplo de como a inovação e a sustentabilidade podem andar juntas. Compromisso com o futuro, sustentabilidade e inovação contínua. A Renault está comprometida em construir um futuro mais sustentável para a indústria automotiva, um futuro mais verde para as próximas gerações. A empresa tem investido em tecnologias limpas, como veículos elétricos, híbridos e a hidrogênio, e busca reduzir o impacto ambiental de suas operações, mostrando que a preocupação com o planeta está no seu DNA. A inovação continua sendo um dos pilares da Renault, como a chama que move a empresa. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma, conectividade e inteligência artificial, que moldarão o futuro da mobilidade, sempre buscando estar à frente do seu tempo. A Renault também está atenta às mudanças nas necessidades dos consumidores, que buscam carros mais conectados, personalizados e que ofereçam uma experiência de condução única, como um abraço personalizado da marca para cada cliente. Legado duradouro. Celebrando um século de paixão automotiva. Ao longo de mais de um século, a Renault deixou sua marca na história da indústria automobilística, como uma assinatura indelével no tempo. Da ousadia dos irmãos Renault, à busca incessante por inovação, a empresa construiu um legado de pioneirismo, criatividade e paixão por carros. Uma história escrita com dedicação e amor ao volante. A Renault continua a escrever sua história, movida pelo desafio de criar soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis para o futuro, sempre em movimento, como um rio que segue seu curso. Os próximos capítulos prometem ser tão emocionantes quanto os anteriores, marcados pela busca constante por um futuro mais verde e conectado, um futuro que a Renault ajuda a construir, tijolo por tijolo, inovação por inovação.